Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Azeredo, sou jornalista e também empreendedora aqui nos Estados Unidos, né? E você sabe, eu faço vídeos aqui no canal falando sobre experiência aqui em solo americano, para trabalho, para estudo, para carreira, e é claro que tem um assunto que não tem como deixar da gente falar aqui no canal também, que são as eleições americanas, né? Tivemos aí o primeiro debate dos candidatos presidenciáveis e olha, vou dizer para vocês que eu me decepcionei bastante com esse debate, mas vou falar para vocês aqui, na minha visão, o que eu acredito que ainda não está claro em relação às eleições americanas. Vai ser a minha opinião, lembrando, não sou partidária, não sou de esquerda, não sou de direita, não sou nada, simplesmente estou dando a minha visão como cidadã, tá? Cidadã brasileira que decidiu morar aqui nos Estados Unidos e hoje mora legalmente aqui e que também assistiu o debate. Então não é nada, me contaram, não, eu assisti o debate. Então eu vou dar a minha opinião e eu gostaria também das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo aqui, que também fossem emitir a opinião de vocês nos comentários do vídeo, porém com respeito, gente. Eu sei que vai ter uma ala da esquerda, vai ter uma ala da direita, vai ter uma ala moderada, não importa. Lembrando que as opiniões são muito pessoais. A gente pode sim argumentar através da nossa opinião que a gente acredita que seja certo ou errado, ou quem fez mais, quem fez menos, mas vamos respeitar, vamos usar o respeito para poder argumentar ou solidificar a nossa opinião sobre este assunto, tá? O que eu percebi em relação ao debate dos presidenciáveis? Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e John Biden, que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante a gestão do Obama. O que eu posso perceber primeiro nesse primeiro debate, que foi muito aguardado, meu Deus, teve tanto anúncio desse debate que vocês nem imaginam. Então, imagina toda a expectativa que se criou. Na minha opinião, para o debate que aconteceu na TV aberta, eu senti que foi um debate desastroso. Por que foi um debate desastroso? Porque eu não senti em nenhum momento planos de governo eficientes, dois candidatos realmente focados em falar sobre o plano de governo deles para todas as áreas que foram mencionadas. Para mim isso foi muito desastroso, porque eu vi mais um debate de ataques do John Biden contra o Donald Trump e do Donald Trump contra o Joe Biden. E aí ficou mais nos ataques pessoais do que propriamente nos planos de governo, porque afinal a gente vem passando por uma situação econômica bem difícil neste ano em função dessa doença que todo mundo sabe e todo mundo está aguardando por planos eficientes, porque ninguém quer passar por isso de novo, porque muita gente perdeu emprego, muita gente ficou sem dinheiro, muita gente não teve acesso à saúde, muita gente morreu por causa dessa doença. Então a gente estava esperando muito mais dos candidatos do que ataques pessoais. Você só pagou 750 dólares de imposto. O seu filho tem vários problemas pessoais com drogas, etc e tal. A gente esperava muito mais de dois candidatos, duas figuras públicas, duas figuras com bastante know-how e influência, tanto política como influência também econômica. Eu esperava muito mais dos dois candidatos, viu? Mas assim, a gente tem que refletir também na questão nossa como imigrantes, né? Eu sou cidadã brasileira, tô aplicando para minha cidadania americana, tenho residência legal nos Estados Unidos, então escolhi os Estados Unidos para ser o meu país, né? Porque afinal eu moro aqui, então obviamente que eu quero também saber o que vai ser feito em relação à economia, em relação à geração de empregos, em relação à saúde, em relação à questão racial também, que vocês sabem muito bem que aqui nos Estados Unidos este ano a gente teve vários protestos, vários movimentos também de violência em relação à questão racial. Então eu acredito que faltou muito dos dois candidatos planos de governo voltado a isso. Inclusive, quando foi mencionado a questão de raça, a questão de combate ao racismo aqui nos Estados Unidos, eu não senti de nenhum dos dois um plano eficiente. Eu não senti de nenhum dos dois algo que realmente pudesse ser feito para tentar aí minimizar esse sistema desigual racial. Achei que faltou muito dos dois candidatos. Lembrando que o Biden ele foi vice-presidente do Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, então eu esperava um plano um pouquinho mais coeso em relação à questão racial nos Estados Unidos. Não senti dele, muito menos do Donald Trump. Então para mim faltou muito nisso. O que eu senti falta no debate de ontem? A questão imigratória. Não foi mencionado. Porém, a gente sabe que eles têm planos de governo em relação à imigração e isso nos atinge diretamente, né, gente? A questão imigratória é muito importante, porque você sabe, Donald Trump, atual presidente, ele aí suspendeu os vistos de trabalho, né, até o fim do ano, além de ter colocado várias ordens executivas aí, também barrando algumas questões imigratórias, como por exemplo,
a lei que começou no dia 24 de fevereiro, né, a regra, a ordem executiva, na qual pessoas que usassem benefícios públicos teriam seu processo de green card negado, porque foi adicionado um formulário a esse processo. Então isso já gerou uma grande dor de cabeça também. Então a gente sabe que o Donald Trump já vem colocando várias ordens executivas, várias regras em relação à imigração nos Estados Unidos para dificultar cada vez mais. E a gente sabe que o Biden tem um outro discurso em relação à imigração, aonde ele diz que se ele for eleito, ele vai tirar primeiramente todas as ordens executivas que o Donald Trump impôs e também iria flexibilizar muito mais a questão imigratória. Ou seja, com esse tipo de posicionamento, o Biden traz para ele a comunidade imigrante, né, que quer realmente planos de programas de inclusão para eles. Olha só, tivemos este problema, ou estamos nos qualificando. O que a gente ganha por investir na economia? Porque o imigrante investe na economia. Ele investe na economia, seja ele estando aqui com uma empresa aberta, seja ele estando aqui estudando, ele está investindo na economia americana também. Então não é só a questão como o Donald Trump falou, os imigrantes vão tirar os empregos dos americanos, é um risco para os empregos americanos. Na verdade não, a gente vem para cá para se qualificar também. Então se a gente conseguiu uma vaga numa empresa americana, foi por mérito e não simplesmente por causa do sistema. Então eu acho que tem que ter muito cuidado na forma como se aborda. Eu ainda não senti um posicionamento muito mais firme do Biden também em relação à imigração. Será que ele vai conseguir cumprir tudo que ele está dizendo também? Porque tem outra coisa também, né, gente? Se a gente for levar realmente a questão de números, a administração Obama, querendo ou não, foi a que mais deportou imigrantes, né? Foi a que mais deportou. O número é muito mais alto do que na gestão do Trump. Então tem duas questões que a gente também tem que analisar. Será que ele vai conseguir colocar em prática tudo o que ele está propondo? Porque se vocês também lembrarem disso, qual foi o norte da campanha de Donald Trump em 2016? Imigração. Ele não ia construir tal do muro no México? Não conseguiu. Teve aí vários problemas judiciais, financeiros. Tá certo que ele fez, de acordo com o que ele disse no plano de governo dele, ele fez melhorias aumentando as estruturas das fronteiras para evitar que as pessoas pudessem entrar de forma ilegal nos Estados Unidos. Mas o tal do muro não foi construído. Então tem tudo isso também. Ele não conseguiu cumprir com algumas questões de campanha que ele falou lá em 2016, né? Mas Dani, se a gente for analisar com tudo, né? Quem será que ganha, né? Será que vai ser o Biden? Será que vai ser o Trump mesmo? Muito difícil de dizer, gente. Primeiro porque muita gente está falando, mas as pesquisas apontam que o Biden vai ganhar. Bom, em 2016, as pesquisas sempre apontavam que Hillary Clinton ia ganhar também as eleições. 70% dizia que ela ia ganhar essas eleições e ela não ganhou. Donald Trump foi uma surpresa nas eleições de 2016. Então, a gente também tem que ter bastante cuidado porque tá tudo indefinido, tá tudo muito acirrado. O que os americanos queriam ouvir no debate? Queriam ouvir planos de governo voltados à saúde, porque a gente passou por a gente está passando por tudo isso, né, em relação a essa doença. Então, querendo ou não, eles queriam saber, afinal, o que vai ser feito por nós, para nós americanos em relação à saúde, ao nosso acesso à saúde, né? A questão é que o Biden, querendo ou não, obviamente, ele defendeu o Obamacare, né, que foi um programa que foi instituído no governo quando ele era vice-presidente. O Trump, por sua vez, quando ele entrou no governo, ele fez várias mudanças no Obamacare, porque ele não gostava da estrutura, da forma como foi desenvolvido o Obamacare. E aí, ficou aí 3 anos praticamente sem pensar, sem fazer nenhum plano de acesso à saúde decente para os americanos. Aí ele assinou um novo plano de saúde no dia 24 de setembro de 2020. Bem pertinho das eleições, né? Será que não foi muito tarde, não? Tá certo que o plano dele aí também é para gerar um plano menos custoso para o americano, focado em pessoas com doenças pré-existentes de saúde, focado em doenças críticas também, como câncer pediátrico, Alzheimer, doença falciforme, mas enfim, demorou demais para ele pensar nisso. Inclusive, ele só foi pensar nisso quase no fim de 2020, sendo que a gente está sendo aí derrubado por uma doença desde o início de 2020. Então, eu acredito que também faltou um pouquinho mais de ação em relação à saúde. 3 anos de governo sem um plano, sem um programa de saúde decente para os americanos, eu acho que faltou isso também para o Donald Trump. Em contrapartida, John Biden disse que ia melhorar o sistema de saúde do Obamacare, inclusive fazendo programas mais baratos para as pessoas de baixa renda. Enfim, a verdade é que tem americanos que aprovam o Obamacare e tem americanos que desaprovam, porque tem americanos que pagam muito mais do que o Obamacare. Ele é voltado mais para baixa renda, e quem já tem uma certa renda, por exemplo, acaba pagando muito caro pela saúde aqui nos Estados Unidos. Então tem os dois lados da moeda, porque aqui, gente, nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim, para quem não sabe. Você paga o seu plano de saúde de acordo com o que você
fatura por ano. Então, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, vai definir o valor do seu novo plano de saúde no ano seguinte. É mais ou menos assim que funciona. O meu plano de saúde, quando eu comecei aqui nos Estados Unidos, o valor era muito baixinho. Acho que eu pagava menos de $100. Hoje já pago quase $300, viu? $300 de plano de saúde por mês. E muitas vezes, mesmo pagando caro, a gente não consegue ter acesso a uma saúde de qualidade, porque se você quiser fazer uma consulta com um especialista, por exemplo, você tem que pagar a mais para isso também. Dependendo do tipo de exame que você tem que fazer, você tem que pagar a mais para isso também. E por isso, muitas pessoas, quando ficam doentes nos Estados Unidos, não procuram atendimento em hospital, porque a conta vem assim, ó, gigantesca, e muita gente não tem como pagar essa conta depois. Então, esse é o problema. Eu acredito que ainda está faltando um plano de governo dos dois candidatos muito mais eficiente na questão da saúde, porque assim, a gente ainda não tem vacina, e a vacina, teoricamente, parece que é para chegar até o fim de 2020, mas na verdade é que não sabemos. Na verdade, esse foi mais um pulo do gato do Donald Trump no debate de ontem. Ele comentou que a vacina no governo dele, na administração dele, provavelmente vai ser aí aprovada antes do dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro é o dia das eleições americanas. Essa seria a carta na manga dele, porque se ele tiver uma vacina realmente aprovada antes das eleições, pode ser aí o que ele precisa para vencer o John Biden. Então ele está colocando praticamente todos os esforços dele na vacina. Não é à toa aí que o governo já injetou milhões e milhões e milhões com empresas farmacêuticas para poder desenvolver vacinas contra essa doença. Se eu não me engano, tem 5 vacinas neste momento em fase 3, que é a última fase antes da aprovação. Pode ser que venha mesmo antes das eleições, mas se vier, vai ser a carta na manga do Donald Trump. Porque, como eu falei para vocês, querendo ou não, essa questão da saúde, eu acredito que vai ser o norte para definir quem vai ser o grande ganhador, né? Quem vai ser o grande vencedor dessas eleições. Está faltando ainda muita coisa de plano de governo, viu? Questão imigratória a gente sabe, né, gente? Se Donald Trump, se ele continuar como presidente, a gente sabe que cada vez vai estar mais endurecidas as questões das regras imigratórias. Se o Biden ganhar, vai ter muito mais flexibilização. Então vão me questionar, mas Dani, qual dos dois presidentes, né, qual dos dois candidatos seria melhor para nós imigrantes em relação aos Estados Unidos? Bom, vocês viram que no primeiro debate a questão imigratória ficou de fora, então tudo se voltou mais à questão de saúde e geração de empregos, então eu acredito que esse vai ser o grande norte. O candidato que ganhar, gente, não vai ganhar por uma questão de plano de imigração, mas sim plano para a questão de saúde, plano para a questão econômica, plano para a geração de empregos. Eu acho que esse vai ser o grande norte. Quem conseguir trazer um plano super eficiente e conseguir convencer os americanos disso, vai ganhar as eleições. Se caso Donald Trump ganhar novamente essas eleições, a gente pode ter certeza que vai continuar aí tendo bastante endurecimento nas questões imigratórias, mas talvez também a gente tenha um maior número de empregos, o que também faz a economia girar e automaticamente, lembrando, economia girando, empresas faturam, empresas contratam mão de obra, tanto daqui quanto mão de obra estrangeira também, porque se vocês lembram, quando deu aquela questão dos estudantes internacionais que não poderiam estudar de forma online, que o governo foi muito enfático nessa questão, o que aconteceu? Universidades com poder entraram com processos judiciais, e quem ganhou a causa? As universidades. Então ganha também quem tem poder, quem tem influência. E a gente sabe que as empresas, as grandes empresas de tecnologia, empresas de construção, a gente sabe que essas empresas têm muito poder. Então, se eles quiserem sim que o governo flexibilize para que eles possam contratar mão de obra de fora, porque eles não estão encontrando mão de obra aqui dentro dos Estados Unidos, eles vão fazer. E o governo vai aceitar, porque ele depende da empresa também, porque a empresa paga imposto, a empresa gera renda, a empresa gera oportunidades, a empresa gera empregos. Mas enfim, tá muito difícil de saber quem vai ganhar essas eleições. Eu sinceramente não sei ainda, não deu para sentir, porque eu achei que o debate foi muito no ataque, com poucas propostas. Eu também achei que a questão racial foi muito superficial. Eu fiquei até um pouco com vergonha, porque poxa, eu esperava um posicionamento muito mais forte do Biden em relação a isso, já que ele foi vice-presidente do governo Obama. Não senti isso dele, do Trump muito menos. Eles têm que ser muito inteligentes nisso, porque eles também têm que buscar apoio da comunidade negra, que vota em massa aqui. Então acho que faltou um pouco disso também deles, esse entendimento da questão racial, pensar em programas de inclusão, principalmente programas que promovam a igualdade racial. A gente precisa
precisa disso e faltou isso também no plano dos dois candidatos, viu? Por enquanto a gente fica ainda aguardando quais serão as cenas dos próximos capítulos, né? Tá muito indefinido ainda, como eu falei pra vocês, é difícil de dizer quem vai ganhar, porque se a gente for depender de pesquisa, fica difícil. Hillary Clinton em 2016 estava ganhando nas pesquisas e não ganhou a eleição. Agora o Biden está na frente nas pesquisas, isso também não define grandes coisas. Eu acho que o posicionamento deles a partir desse primeiro debate pode ser a virada nesse jogo, né? Agora a gente vai ter que aguardar para ver como tudo isso vai ficar. As eleições acontecem no dia 3 de novembro, até lá muita coisa ainda vai acontecer, mas a gente espera planos muito mais eficientes dos dois candidatos do que somente ataques pessoais, viu? Essa é a minha análise, tá? Assistindo ao debate, agora também quero ouvir de vocês, o que vocês têm a contribuir com isso também. Falando sobre questão de geração de empregos, que eu sei que é outra questão que vocês vão me questionar também, só fazendo um parênteses, o Donald Trump falou no debate que nos 3 anos de governo dele, ele gerou mais de 6 milhões de empregos. Se a gente for fazer uma análise com o governo Obama, de acordo com a Secretaria de Estatísticas Trabalhistas aqui dos Estados Unidos, o governo Obama nos últimos 3 anos gerou mais de 10 milhões de empregos. Se a gente for avaliar que o Trump ainda tem mais alguns meses até finalizar o mandato dele, pode ser que ele chegue a mais de 8 milhões de empregos gerados. E é muito difícil de fazer essa análise, né? Porque eu tô fazendo uma análise, como eu falei, de forma neutra, sem questão partidária, porque eu não sou partidária, eu não sou de nenhum partido, na verdade. Mas é muito difícil fazer essa análise. Porém, é o que a gente quer saber. Geração de empregos, economia girando, plano de governo para a imigração também, né? Que é muito importante, e principalmente a questão racial, que também é outro ponto que a gente percebeu que não teve um plano eficiente, pelo menos por enquanto. Enfim, fica a minha análise aí. Nesse debate também quero ouvir a análise de vocês, lembrando, respeito nos comentários, gente. A gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro. Você não precisa concordar, mas você pode respeitar. E se você não concordar, coloca os seus pontos, coloca o seu ponto de vista do porquê que você não concorda de uma forma respeitosa. Eu acho que isso sim que engrandece o debate, tá bom? Beijo! Boa semana pra vocês. A gente ainda vai ter muito conteúdo pra poder compartilhar, muito conteúdo importante. Inclusive, ó, se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, que eu vou fazer live com a advogada de imigração sobre essas novas mudanças que estão acontecendo na imigração americana e como isso vai impactar nós imigrantes também. Então me sigam lá no Instagram. Beijo! Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!